Não, Cida. Eu vou fazer duas observações a partir do que Cida traz, para ver como as coisas estão, para trazer mais elementos de como as coisas estão, como Cida acabou de dizer. É comum, assim, nós sabemos, as pessoas em situação de rua, e eu tive acesso a pessoas, eu ouvi de pessoas que viveram isso. Quantas pessoas não saem e vão para o sul, sudeste procurando melhoria de vida? E essas pessoas chegam lá e elas chegam às vezes sem um telefone, ficam ali perdidas, são assaltadas, enfim. Muitas delas, os documentos são retirados e rasgados e queimados e jogados. Acabou a dignidade, porque como é que essa pessoa vai ter qualquer assistência se ela não tem um documento? Então, é o nosso cotidiano ainda essa circunstância. Outra coisa é que a loucura, e você sabe mais do que isso, né, Cida? Tem também a Paula, que trabalha nessa área, é uma construção social em grande parte. Para os povos negros, sobretudo aqui no Brasil e na pós-abolição, as pessoas foram largadas na rua a ermo e não tinham onde elas ficavam circulando pelas ruas. E aí, o processo higienista, vamos tirar essa coisa feia, essa coisa suja que ninguém quer ver, que ninguém quer saber. Então, parte dessas pessoas foram parar em espaços que hoje a gente tem como hospício, né? Como que não tem mais hospício, né? Não tem mais esses... Qual é o termo mesmo, Cida? Na Enfim, verdade, tem um termo politicamente correto, que não é na hospício. verdade, manicômio, hoje são centros, hospital especializado, enfim, Isso. mas eles aos poucos estão sendo descredenciados pelo SUS. Mas ainda como é um movimento muito lento, porque é toda uma questão política envolvendo isso, né? Porque a gestão, na verdade, ela é tripartite, é governo federal, governo estadual, município, e é uma confusão. Quem vai dar verba para quê? Aí você fica nesse impasse, né? Mas é chamado hospital especializado. E o que acontece com essas pessoas? Elas entram, elas reagem, elas querem sair. O que é que se faz para manter as pessoas ali? Começam a medicamentalizar e é um processo sem volta. Porque a medicação vai dopar, vai desorientar e as pessoas não conseguem retomar as suas vidas. As famílias vão abandonando, que já é difícil, às vezes nem tem referência familiar, e muitas das pessoas tidas como loucas, na realidade, são pessoas que eram andarilhos, que por força, como outras foram presas, colocadas como vadiagem, que era outra circunstância. Ou era atribuída à loucura, ou era atribuída à vadiagem, e aí muitas pessoas chegaram realmente no desespero, na fome, a buscar meios para se alimentar, e aí essas pessoas eram retiradas da vida, basicamente por esses dois caminhos. As pessoas conseguiram se colocar como quituteira, como sapateiro, como ferreiro, que não tinha uma base, eliminadas do convívio, principalmente de velhos. E aí eu imaginava essa situação, e você me traz, quando você falou, foi muito forte, porque eu imaginava o que é para uma pessoa que tem toda uma história de religiosidade e ela chega, ela é retirada do seu território, é colocada no outro espaço, ela é impedida de falar, ela é impedida de se relacionar, as crias são retiradas, a família é esfacelada e é imposta uma religião.
é imposta sobre castigos cruéis, castigos muito cruéis, e ficavam sem refeição, enfim, toda sorte de perversidade, caso assimilasse a religião imposta pelo colonizador. Isso. E a religião como uma possibilidade de pertencimento. Que é isso que a gente percebia. Que na realidade ali eu sou visto, sou valorizado e eu posso até ascender para uma condição de poder. Eu posso me tornar, de repente, uma ministra, eu posso me tornar alguém de relevância naquele lugar. Como a gente pode acompanhar acontecendo hoje, com o avanço de algumas recortes religiosos, e, enfim, as pessoas buscam um apoio das assistências que elas não têm por outras vias e acabam se perdendo, porque elas estão desidentificadas. Isso. E aí, quando você fala do histórico de abusos, aí eu fico imaginando, nós temos sangue indígena. Aí você tem as mulheres indígenas que foram reiteradamente estupradas, as mulheres negras que foram violentadas de toda forma. E essa história trazia ao longo de vários e não vista, não reconhecida, para uma pessoa que está desestruturada e que vai se apresentar nesses espaços, que as pessoas vão ser tidas como loucas, provavelmente elas estão manifestando uma religiosidade que foi sufocada, e mais colocando para fora as violências todas a que foram submetidas, que está na sua pele, que está na sua memória celular. E que quantas pessoas nós vamos ter nesses espaços que têm uma intenção mínima de parar, observar e enxergar o humano que está ali e a história que está por trás. Não tem nem a condição, não é dada nem a condição de se fazer dessa forma. Não há interesse na realidade de fazer isso. A ideia é que as pessoas elas sejam ou assassinadas como são diariamente, os corpos todos são tombados, ou que sejam paulatinamente assassinadas até realmente ficar sem ar. Porque o que a gente assiste, nós assistimos, são assassinatos em vida. Pessoas que não têm referência nenhuma de se colocar na sociedade da maneira que ela está estruturada. Especialmente porque tudo isso remonta às questões políticas. E muitos desses indivíduos, eles não são eleitores. Então, muito do que a gente escutava dentro da nossa realidade é que esses indivíduos, eles não votavam. Então, eles não são interessantes. A manutenção disso não é interessante. Compreende? O processo e aí, extermínio. E não voltar, me lembra imediatamente as mulheres que se colocam na condição de prostituição. Por que elas são tão alijadas de tantos processos? Porque se você não tem a estrutura da família, na realidade você tem todo um processo de domínio dos corpos, sobretudo do corpo da mulher e do corpo da mulher. E as pessoas se prostituindo, elas estão fazendo sexo pelo prazer, e não para reproduzir, não para gerar massa para dar conta das costas. A economia, elas são automaticamente marginalizadas. E aí, quando Maura falava dessas meninas nos canaviais, a gente percebe que é uma reprodução do que acontecia na fazenda do sexo. Experienciam as dores da exclusão, da marginalização,
violências todas. Ô, Sandra, e tem uma coisa, né, que você disse, né, que assim, como as heranças, não é, malditas, elas, como elas atravessam o tempo, né? Porque essas meninas, elas, as mães delas, não é? Essas janelas de criança, também viveram ou viviam essa condição da exploração sexual ou do abuso do corpo, não é? É porque minha mãe trabalha na lanchonete, mas a minha mãe só trabalha na lanchonete do posto de gasolina próprio. Uhum. A partir de 1 da manhã. Então eu tenho que levantar, né? Eu tenho 12 anos de idade, eu não estou inserida no processo, né, da exploração sexual diretamente, mas a minha mãe não pode me deixar em casa. Quem leva a narrativa dessa menina me chocou muito. Foi ela que me, né? Sabe, ela assim, que me espatifou, que me fez ser uma bala de fuzil ou coisa parecida. Eu não quero nem saber. Isso vai ter que iniciar alguma coisa, não pode ficar como está. Porque ela disse assim, olha, minha mãe me leva 1 hora para a lanchonete do posto, porque ela pega trabalho a partir de 1 da manhã. Eu falei, como assim? E aí, às vezes minha mãe tem que ir levar lanche em algum lugar. E eu fico lá na lanchonete, no campo, né, sozinha. Até ser vista. Então, o posto, não é? O posto era esse financiador, não é? Esse administrador da exploração, da prostituição. E eu não tenho que deixar minha filha, eu não posso deixar em casa só, porque a minha casa não tem, não é? Uma segurança, e aí já se sabe quem são os vizinhos, e já se sabe o que ela faz. Então eu deixo ela na lanchonete, porque o posto que me vigia, e eu vou para a BR. Né? A lanchonete é uma pura ficção para aquela menina de 12 anos, que não compreendia ainda o que a mãe fazia. Essa foi a primeira, não é? Que me deu essa sentida. A segunda narrativa, ela linda, chegava toda descabelada, né? Com aquele cabelão enorme, toda descabelada, né? Dormia que babava. Eu dizia, olha, se roncar é R$ 10. Agora, se babar é 50, 100, eu compro o carro aqui na minha sala, viu? Pode roncar, agora babar não pode não. Né? E eu levava nessa leveza. E eu perguntei, sono assim, tá vendo ainda coisa, já foi mesmo, quer ajuda da prova? Ela disse, não, prova, foi só a noite que eu perdi mesmo. Porque, maninha trabalha, sabe, daquilo. Manhã trabalha daquilo. Só que tem cliente da minha mãe, né, 16 anos. Tem cliente da minha mãe, que eles não querem pagar motel, não querem fazer no caminhão, porque tem câmera, né? E aí, minha mãe leva lá para casa. Aí, quando ela leva, eu tenho que ir para fora da casa. Eu fico na varanda, então no beco. Eu pego, vou lá para cima do outro beco. E aí eu fico lá, minha mãe terminar de trabalhar. Né? E aí eu vou para a escola de manhã para comer, merendar, não é? E aí a gente fica na merenda escolar aqui. Enfim. E dormir, porque é um espaço seguro, a escola é um espaço seguro para isso. E aqui eu posso dormir, ninguém vai vir, ninguém vai me tocar, ninguém vai me engolir. A pró está vendo, porque ele está vendo, a diretora, o professor. Né? A escola é um lugar seguro demais para eu dormir e para Porque eu... a gente imagina também o que é que essas crianças passavam na mão desses clientes. Isso, né? E vocês falavam das heranças, não é? Ancestrais, e como isso não é sentida, respeitada, escutada. Lembra da escuta que eu falei do início, né? Como a gente não escuta o outro, nem a nós, nem ao outro, como isso é difícil.
E eu me descobri um dia adultava, né? Noite exercício. Esse seu relato, Maura, me lembrou aqui uma paciente que nós tivemos. Ela era indígena e todo mundo chamava Índia, Índia, Índia. E a gente percebia que, na verdade, ela não tinha características nem diagnóstico mesmo, sabe, de esquizofrenia. Ela tinha morado 15 anos no Hospital Colônia e nós 15 trouxemos para a anos. residência terapêutica 15 anos. Nós tivemos paciente de 45 anos de manicômio. Veio do Juliano, de Salvador, para o Lopes. Porque em 1978, o Juliano fez uma limpeza, pegou os piores pacientes e mandou para o Lopes Rodrigues. Né? E ela veio, essa paciente. E foram 45 anos de vida dentro do hospital. Mas é paciente que chamava Índia, viveu 15 anos. E aí, quando a gente foi fazer a busca da história dela, ela era prostituta em Belém. E ela vinha nas boleias dos caminhões, né, fazendo os programas com os caminhoneiros, e nessas idas e vindas ela veio para Juazeiro. Quando ela chegou em Juazeiro, ela estava grávida de 9 meses. Então, mesmo grávida, ela fazia os programas. E aí, quando ela zero, ela ficou chamaram uma ambulância, a ambulância pegou e jogou ela dentro do... Ela não tinha transtorno. E com o tempo, né, que convivia, vestia muitas roupas uma por cima da outra, a forma de e tudo. Na verdade, foi um processo, sabe? Ela, como prostituta, jogada dentro do hospital. E aí, certa feita, eu conversando com ela, eu fui fazer amnese e que ela não tinha os dentes. Aí, conversando com ela, eu disse, como foi isso? E disse, não, eu arranquei todos os dentes na época. Eu já sei. Boquete, eu precisava não ter os dentes. E aí, lógico, essa informação foi um choque. E aí eu fiz, nossa, que coisa terrível. Aí ela virou, terrível? Por que terrível? Sim. Você não gosta da sua profissão? Eu disse, sim, gosto. Você não faz o seu trabalho com prazer? Eu disse, sim, o meu também. Aquilo ali para mim quebrou 1001 conceitos que eu tinha sobre, sabe, coisas que eu aprendi no meu sistema familiar. E comecei a enxergar a alteridade a partir daí. Né? Então, são histórias muito interessantes. E a gente não pode perder de vista que elas trazem uma memória que não está na consciência. Então, ela aceita porque faz parte da história dela. Silvia quer fazer uma pergunta, não é isso, Silvia? Seu som, seu som. Seu som. Vocês estão... Tem que ativar o microfone. Tá sem áudio. Não tá com fone de ouvido, não?
Tá sem som. Aí vocês podem também escrever no chat. Se não conseguir resolver, é uma possibilidade. Não está vindo. Agora. O Zoom da minha mãe tá sempre com um problema no microfone e na última vez estava assim. Tá me ouvindo bem? Agora sim. Então, eu falei que gostei muito da aula, achei muito informativa e enriquecedora para mim, acho que para minha mãe também, e agregou muito. Eu gosto muito de estudar essa questão racial no Brasil, eu tenho livros, já li algumas coisas assim, e é uma coisa que eu que perpassa a minha identidade, da minha mãe, de toda a minha família, né? E aí e ter essa aula, né, foi enriquecedora porque de certo modo ela traz uma perspectiva do lado energético e espiritual que perpassa, né, essa questão da ancestralidade. Eu sempre vi que era um tema central nessa discussão, mas eu nunca tinha tido nenhum conhecimento sobre isso. E uma coisa que eu gostei que a Maura falou e que você, Sandra, também falou no final é a questão de que da ocupação de espaços de pertencimento, né? E como que essa não perpetuação, não pertencimento, não ocupar espaços, né? Não ter a democracia racial, né? Que tanto falam, né? Que essa questão de termos presente todos das diversas etnias, né? Porque como a Maura falou, é uma mentira, né? Porque eu, por exemplo, estudava num colégio, eu, graças a Deus, consegui uma bolsa e eu estudei num colégio que era bem de elite, assim, São Paulo, e de 90 alunos que tinha no terceiro ano, havia 4 negros. Os 4, assim como eu, eram bolsistas no colégio. E a gente vê que nos espaços no Brasil, né, nos espaços públicos, privados, nos diversos espaços, os espaços que você vê que são de qualidade, que vê que são espaços elaborados, os espaços bons com boas qualidades são majoritariamente ocupados por pessoas brancas, né? Isso acontece até mesmo nas nossas escolas públicas, né? Num processo de 10 anos para cá pelas questões informativas um ingresso maior de pessoas negras e indígenas e é isso que a gente tem que ver, né? Qual a qualidade da nossa democracia, né? Se a nossa democracia realmente está sendo democrática, está sendo pública, né, para todo mundo. Mas, na real, o que eu ia perguntar era a questão de que, como vocês falaram, né, a gente sabe que o racismo, né, perpassa a identidade, né, e assim constrói a gente socialmente, constrói a nossa subjetividade, o nosso inconsciente e nossa identidade. Mas eu queria saber que ele afeta a gente no plano espiritual, num plano mais místico, mais fora do plano da vida, né? Mas no plano da vida no sentido da vida espiritual, né? Da nossa alma, do nosso espírito, né? E também vinculado a isso é porque pelo menos pelo que eu entendo, né? A gente não consegue desgarrar a nossa realidade, né? A nossa realidade social com as nossas experiências, nossas experiências, nossas convivências que formam a nossa espiritualidade.
E aí eu queria saber mais ou menos sobre isso. Você precisa dizer seu nome. Perdão, meu nome é Arthur. Perdão, Arthur. Arthur, elas devem ter nomes sobre. Teixeira. É muito importante para a gente. É muito importante para a gente marcar a nossa presença. Eu sou Arthur Teré, eu existo, sou uma pessoa completa. E isso essa história essa história terrível que nós precisamos trazer para essa discussão. E como outras que são boas, como Mara falou, a origem é a mesma, elas nos constituem, elas fazem de nós quem nós somos hoje. Há um convite para que a sociedade olhe de uma maneira diferenciada, olhe com a atenção que é necessária para a espiritualidade. Uma das coisas que eu creio que fica nessa noite é a informação de que essa história ela não se perde. E como é que você vai ressignificando essa história ao longo da sua vida? Primeiro é preciso compreender quem é você, como você chega ao ponto que você está hoje. E a espiritualidade ela vai te dar um respaldo para conseguir olhar para essas dores, olhar para essa violência, olhar para todas as mazelas que estão no nosso passado, que o nosso sistema trouxe, e que faz parte do nosso cotidiano, e poder se colocar no mundo de uma maneira amorosa, apesar de todos esses referenciais. Como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, a gente precisa reconhecer e honrar as pessoas todas que vieram antes. E agora eu lembro que eu cometi uma falha terrível, porque se eu não começo uma fala, eu não começo uma participação sem agradecer, sem pedir licença, sem reconhecer, porque se eu estou aqui hoje, se eu existir, se eu tenho uma condição de falar, eu preciso olhar para trás, e a Sankofa está aqui para nos lembrar isso, e conhecer e trazer comigo todas as pessoas que sangraram, todas as pessoas que perderam a mão, que perderam os pés, que tiveram as costas lascadas, né? Com chicote, todas as pessoas que entraram na piscina e tiveram a pele queimada com ácido, todas as pessoas que foram para o sacrifício para que a gente pudesse estar aqui hoje, para que a gente pudesse falar, para que a gente pudesse se colocar, para que a gente pudesse reivindicar, exigir ser visto e ter um lugar no mundo com todas nossas e de todas as pessoas têm algo a acrescentar, têm potencialidades, têm, enfim, que toda essa é posso somar. Do meu ponto de vista, em ancorar da espiritualidade, não temos a sustentação necessária e, sobretudo, há tantas provocações para que a gente, porque cada minuto nós recebemos provocações para questionar a nossa idade, para questionar nosso lugar no mundo, para questionar
a validade de estar vivo, porque tem horas que a gente fala assim, meu Deus do céu, é tanta verdade. Por mais que eu estude, eu vou ter dificuldade de mercado. O meu filho, que eu dei tudo ao meu filho, dei condição de estudo, de alimentação, não garantir de que aquele jovem ele vai sair, que ele vai estar vivo, e não precisa nem sair. Então, Arthur, o que primeiramente a gente precisa se apegar é com a esperança que vai nos das pessoas de uma forma amorosa, porque eu comecei dizendo como os comportamentos eles vão se aqui um dos caminhos possíveis é que a gente faça como a Maura estava dizendo e a Lívia falou também dessa necessidade. Eu vou trazer o amor para a minha vida, eu vou trazer as possibilidades da afetividade, porque é a atitude que vai fazer com que as coisas possam mudar, é a ação em si. Tem muitas outras leituras, eu vou deixar que a Maura e a Lívia possam contribuir também, trazendo o ponto de vista delas com relação a essa questão, que é uma questão bem interessante que você traz, bem pertinente. Na escola, você tem uma série de... Oh, meu Deus. Hoje como um bullying, mas enfim, além da questão da estrutura racista, das instituições racistas, você tem uma série de pessoas que vão fazer o impossível para te lembrar dessas heranças que às vezes a pessoa nem sabe que tem, mas as pessoas que estão ao teu entorno, elas estão te trazendo por minuto. E é esse laço com a espiritualidade que vai fazer com que nós possamos estar enraizados, e possa seguir, e possa ser íntegro, apesar dos pesares. Meninas. Olha, Sandrinha, eu posso falar um pouco também? Eu queria falar um pouco depois. Claro! Eu queria que você, como uma mulher da espiritualidade, então, para você fechar, porque eu realmente tô doida para ouvir você falar, responder essa pergunta de Arthur. Eu vou fazer um pouquinho, porque quero muito ouvir você, Lívia. Você vai gostar de ouvir. Então, eu vou lá. Sim, Sandrinha, sim. Só uma coisinha, Arthur. Arthur, você é lindo, viu? É. Você é lindo, é. Se você não tivesse Silvia, eu ia botar sua imagem aí e dizer: esse menino é meu, esse menino é meu, esse menino é meu. Mas, depois eu digo, aí eu fico dizendo: esse menino é nosso, viu, Silvia? Não fico ciúme. Esse menino é nosso. Nossa, esse menino é nosso. Olha, um dos primeiros instrumentos, não é, de perversidade, para dizer que nós não éramos, que nós não pertencíamos, que nós não existíamos, que nós não merecíamos, que nós não fazíamos parte. Uma das primeiras falas foi em relação à nossa espiritualidade. E Lívia vai dizer mais disso. Mas nos disseram assim, quando capturaram nós, outros, não é? Lá na África, e trouxeram para cá, nos disseram assim, Arthur: vocês não têm alma. Isso. Quem não tem alma não é. Não tem alma, não se perpetua, nem nesse espírito, nem no outro. Quem não tem alma, acaba, termina.
um dos elementos mais fortes do externo, da nossa identidade e expressão. Você não tem alma. O negro não tem alma. É a alma que faz, junto com a mente e o corpo, nós sermos, existir, pertencermos. E aí, depois de dizer você não tem alma, disseram, mas eu posso arrumar uma alma para você. Eu posso fazer você ter alma. E nos impuseram uma religião, uma crença, e tudo que parecia da nossa fé, tudo que ousávamos usar, não é? Não era bom. Os que resistiram e que disseram, a gente tem alma assim, ei, ó, tu estava errado, a gente tem alma, mas esse que tem não é do bem. Todo esse turbante, gostou? É muito bonito. Vou continuar. Uma mulher numa clínica, viu? Eu com uma dorzinha assim no ombro, fui fazer um raio-x aqui. Aí uma mulher, viu? Uma sarrai, quando a gente quer xingar a pessoa de um nome qualquer ou de muitos nomes, a gente chama aqui no sertão aqui de sarrai. Aí o sarrai de uma mulher, uma criança assim de 4, 5 anos, foi sentar junto de mim nessa clínica. Aí a mulher falou, ei, do demônio, chefe do demônio, você vai ficar de gente do demônio? Isso. Aí eu fiquei assim, me deu vontade de fazer muitas coisas, sabe? Mas aí nesse dia eu só brinquei com ela, porque eu estava assim tão... Aí nesse dia eu só brinquei com ela de ser demônio, não é? Já que ela tirou a criança de junto de mim, foi sentar afastada, eu falei, como será ser perseguida por um demônio? Aí onde ela sentava, eu ia e sentava de junto dela, ela suou, transpirou, foi difícil, né? E para mim também. Bem, não é? Essa do que a gente é, do que a gente tem, do que fala da nossa fé, que é tudo que Lívia que vai te dizer melhor. Vá, mestra. Oi, boa noite, Arthur. Ele foi muito, ele está muito profundo, porque ele está na principal que nos mantém, que é a fé. É interessante porque no neocolonialismo, antes de nós chegarmos aqui, antes de atravessarmos esses mares, não é? Com essas todas, quando a Europa senta e pega o mapa e divide quem vai ficar com a parte do mundo ou não, assim como as Américas, né? Porque nada foi descoberto, muito pelo contrário, foi tudo assim muito calculado e dividido. Então, quando, né, nos pegaram em África, o que acontece? Com que os nossos ancestrais passaram uma árvore que era chamada árvore do esquecimento. Você passava por ali, era um ritual 7 vezes, e a partir dali se dizia que você não se lembrava mais de nada. Você tinha a sua identidade. Você agora assumir, quando chegasse aqui, o nome daquele que te trouxe. Exatamente, porque a gente não pediu para vir. A gente queria... Então, quando a gente, Arthur, passou
por aquilo ali, nós tínhamos um nome. O nome, ele traz a tua carga, aquela que você traz, Arthur, e traz o sobrenome, que é a sua ancestralidade. É precioso isso, que no continente africano ainda se continua a fazer. A criança, ela não recebe o nome antes, quando a gestação não, é quando ela nasce. E a gente faz os acordos do mundo espiritual e às vezes o mapa que a gente faz para vir para a Terra está muito pesadinho. Então a gente faz uns ajustes espirituais naquilo que a gente de conteúdo de Odu, para que a criança tenha um nome mais ajustado para aquele conteúdo energético e para que ela possa se desenvolver. Porque para o nosso mundo africano, Arthur, nós somos seres espirituais. Jesus, como africano, que buscar em reino de Deus sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Hoje a gente percebe que o africano Jesus, ele foi crucificado, mas comercialmente ele é o vasto. É incrível essa dicotomia que a gente, nesse mundo, né? Não, não é isso. Não essa Maria que nos apresenta, né? Mas uma Maria forte, africana, enfim. Bem, voltando ao assunto, a gente passa por essa árvore dos os nossos ancestrais, eles acham que nossos ancestrais ser da sua poção, porque no momento em que a gente apaga essa parte do ser humano, enfraquece, porque daqui a pouco a gente vai falar só um pouquinho como é que a gente nos vê, como é que a gente, nessa perspectiva iorubana, que é uma parte da rede africana, né? Onde tem Nigéria, enfim, naquela parte setentrional. Isso, como é que a pessoa. Então, debelou aquilo, tem nome, não tem nada, porque a partir dali a gente não é mais nada, Arthur. Para eles, nós não éramos nada, a não ser objeto. E como objeto, eu podia dar, eu podia nomear, eu podia dizer, a partir de agora, como se daí falou, você vai rezar esse catecismo. A partir de agora, o seu Deus é outro. É por isso, meu amor, que quando você vier a Salvador, a gente vai ter o maior prazer de lhe mostrar a Igreja do Rosário dos Pretos, a nossa resistência. Se em cima a gente colocava os santos católicos, embaixo a gente colocava os nossos assentamentos. Hoje a gente não precisa fazer mais isso. Iansã, Santa Bárbara, Santa Bárbara. E vive a Mãe Estela de Odecari. Então, quiseram implantar essa crença em nós. Mas a gente sempre, como Exu, fomos em ferramenta, como a gente fala do, entre aspas, sincretismo. Bem, nesse ponto todo, que é onde eu quero chegar. No ano de 2019, o ano passado, nós participamos Internacional de Saúde Negro. Quem custeou esse plano, esse evento, foi um grupo de negras norte-americanas ricas. E lá, elas trouxeram o que motivou elas a chegarem até aqui. Os meninos negros cristãos, né? Porque eles são protestantes. Os meninos começaram a indagar a ancestralidade. Porque se usava tal instrumento, por que isso, por que aquilo, ou seja, fizeram com que elas voltassem à ancestralidade. Os meninos começaram a perguntar por que tinham que ser protestantes e começaram a ver vídeos da ancestralidade norte-americana dançando, né, fazendo suas danças que hoje ainda podem ser
Então, eles começaram a indagar os mais velhos. Então, culminaram nesse ponto, nesse elo de vir para cá para conhecer, né, a nossa cultura, se harmonizar e fazer um link junto com os Estados Unidos, né, também de Cuba. Nós fizemos uma diáspora negra importante, junto com a matriz, né, África. Onde é que eu quero chegar nisso tudo? Pessoa para nossa linhagem urbana. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi a etnia que mais influenciou a nossa formação cultural na diáspora africana. E isso não estou dizendo que também o Angola não foi, mas estou dizendo que foi muito importante para nós, né? O povo de Angola, o povo Djed, de Daomé, mas também foi muito iorubano, isso se reflete também nas casas de axé. Não que a gente separe, aí é que a gente chama de sincretismo, tá? Bem, aí a visão homem, a visão de homem não, a de pessoa, a cultura iorubana, ela fala que o homem é espiritual. Ou seja, o que a gente faz é espiritual. Esse movimento aqui é espiritual. O comer, o dançar, tudo isso é espiritual. A gente não separa, porque tudo é divino. Nós, diante de todo mar e de Deorum, nós somos seres espirituais, seres potentes, tá? E somos formados, basicamente, por 3 estruturas. A primeira, a gente chama de Ará, que é essa parte física, onde é um habitante, onde você me vê, ok? Onde os internos e toda essa parte aqui que faz esse social. Bem, é o que eu chamo nosso instrumento performático, onde nós podemos exercer nossa potência no tempo, sabermos se estamos sendo oprimidos ou não, se estamos também oprimindo a outros. E que é sustentado pelo EMI. O que é o EMI? Esse EMI me torna consciente de mim. É o processo respiratório ou aquilo que eu chamo de sopro divino, que soprou a alma. Gênesis e vê a mesma coisa. E esse divino me diz aqui dentro que também é chamado no mundo ocidental como alma, a essência divina. Mas como povo negro, o corpo negro não era visto como nada, e também como sem alma. Olhe que nesse conceito de EMI, a gente traz o seguinte, e EMI, se esse sopro sair para o ocidental, a gente morre. Mas para nós, negros, negro não falece, negro não morre, negro falece, porque amanhã Deus ele pode retornar. A gente consegue, então a gente Tundê aquele que tornou. Quando eu digo, se o meu nome de Oxum Tundê, eu estou dizendo atrás, eu posso ter a minha mesma tataravó, e que eu voltei hoje, entende? Porque a gente não morre, meu amor, a gente falece. E a gente deixa para a posteridade tudo aquilo, tudo isso aqui, ó, que a gente tem. E essa fé que está nessa alma é que nos levante. A terceira parte, que é a parte principal, é chamada de Ori. Ori significa, etimologicamente, na língua iorubá, cabeça. Diz o que somos. Ela é considerada a principal divindade de um ser. É ela que sustenta diante da opressão, é o nosso DNA espiritual. É isso que nos move, meu amor. É isso que nos faz chegar até aqui. Que te fez estar entre os quatro negros a estarem naquele ambiente em que pode agora estar também conversando, refletindo, porque isso é um aspecto
decolonial. Bem, com isso tudo, esse Ori, sendo essa potência, ele se divide em duas partes. O Ori-Odé, que é a nossa cabeça, onde a gente tem os órgãos sensoriais. E leva informação, onde a gente se socializa, né? Aliás, a gente já vem socializado desde o processo de Ori, que a gente vai chegar na segunda parte, né? A gente já se socializa quando a gente está no ventre, percebendo transformações, enfim. E se esse ambiente fora é hostil, quanto a gente sente internamente, que também é uma forma de opressão, quando esse ambiente não é tão sadio para a gente. Mas continuando, para responder sua pergunta, esse Ori-Odé, essa nossa forma física, ele é a identidade física e social que nos identifica. Ao mesmo tempo, temos a segunda parte, que é o Ori-Nu. Essa é a parte interna e material, onde carrega os nossos temperamentos, a nossa personalidade, o nosso caráter. Nessa parte é que Laszlo, um filósofo da história da ciência, fala sobre a física quântica. O que acontece? O campo das nossas sensações, percepções, esse campo chamado do campo manifestado. O campo não manifestado, e esse campo, ele está registrado nos nossos neurônios, nos nossos axônios. Existe uma parte, que são as células gliais, ou gliócitos, que não são os nossos neurônios, mas eles também nos trazem algo invisível, muito maior do que a quantidade de neurônios que temos. Esse campo é chamado, no mundo ocidental, do campo não manifesto, do campo visível. Ele traz o Big Data do cosmos e traz o nosso Big Data. Ele traz o que acástico. Ele traz nossas transcendência, o nosso viver ancestral. Então, além do DNA, traz nossos genótipos, fenótipos, nós temos o DNA espiritual. É por meio desse Ori que a gente escolhe quem vai tomar conta da gente. O que no mundo cristão chama de anjo da guarda, que a gente chama de Orixá, ou seja, o guardião do nosso Ori. Por isso que todos os dias de manhã, meu filho, quando você for tomar seu banho, acaricie a cabeça e diz Ori, Oriô. Ori paz, ori saúde, ori prosperidade, ori discernimento, porque é essa força que vai nos levar para adiante. Existem outras partes que a gente chama de... No mundo iorubano, a gente respeita, a gente não fala do corpo como um todo, a gente fala de cada parte. Então, numa ritualística, os orixás, eles querem parte pequena e distribuem para a comunidade um senhor banquete. Então, quando ele diz, eu quero o coração, seu coração, Arthur, ele quer o seu sentimento, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos hoje, cientificamente, que o nosso coração tem células cerebrais, tem neurônios, então também tem discernimento, e outras partes do corpo também. Então, quando ele se conecta com o nosso coração, o Kan, ele imprime uma energia tal que a gente vai colocar os nossos sentimentos, a nossa potência de realização, que vai atingir o O, que são nossas mãos, que vai contactar com o mundo ambiental, e vai começar a escrever, a gente vai começar a tocar, e também vai para lá para o Exé, para os pés, para que a gente possa se movimentar diante. Você entende que a nossa concepção de pessoa era tão forte que quiseram que a gente árvore para tentar apagar essa noção de gente, essa noção de Ori, que é um Deus nós mesmos, que na verdade o mundo indiano fala do superior, é o Deus Arthur.
Essa é a potência. Essa potência que, como jovem latino-americano, você está nos perguntando, como um menino negro norte-americano, um dos nossos também nos perguntou. Isso que a gente está aqui, Arthur. Porque essas mulheres negras, todas aqui nós, que estamos aqui agora, sua mãe, todas nós, tivemos a oportunidade, Arthur, de você, com pouca idade, estar nos perguntando isso. Essas mães não puderam, porque nos deixaram com vizinhos, com vizinhas, e muitas vezes a gente, Arthur, quantas vezes nós fomos, de todas as formas, fomos sacrificadas para chegar até aqui, para estar falando hoje nós mesmos, porque essa é a função, compartilhar. Então, Arthur, se apodere do seu ori e diga: eu sou Arthur Dias, Oriçã se pegando em sua cabeça. É por isso, Arthur, que padres mantêm as freiras, porque pegaram esse conhecimento africano, colocam aqui a cobre, sol nem nada. É por isso que às vezes, quando vamos namorar, não coloca a mão na minha cabeça, não. Isso é coisa africana. É por isso que eu uso o quepar. É por isso que a gente usa o nosso ar para proteger a nossa divindade maior, onde ali está delineado o nosso caminho, que a gente, ao se distrair no Iodé, quando a gente batalhos, a gente pode chegar e sair daquilo que a gente trouxe, nosso transcendente trouxe. O juiz diz, nós somos 50% nós mesmos, viu? E 25% pai, 25% mãe. Aí a professora Rosângela diz, mas Cida, professora Cida, 50% somos nós. Ó a Orila, entende? 5% mãe, 5% pai. Dentro da nossa ancestralidade africana, a gente respeita, sim, aqueles que vieram, os nossos ancestrais. Respeitamos. Como a gente fala assim, ó filho, Namastê, o Deus que é em mim, abençoa o Deus que é em você, o meu Ori, eu sou Ori, que existe você. Como Odubá, eu estou dizendo a mesma coisa, eu estou pedindo a bênção ao que você pegar. Não é só o seu Ori, a sua história, e ao Senhor guardião que está aí te protegendo. Porque o teu Ori, meu filho, ele me diz, por exemplo, Babá Jalá criou as nossas cabeças lá em cima. A Jalá modelou, Olodumare viu essa questão do destino que está nesse Odu. Oxá também modelou a partir do feminino de Nanã, Terra do Barro, né? A gente cantou. E menina, agora sim, ok. Mas a Jalá modelou. Então a gente chegou lá em cima de isso. Então a gente traz Oriodé e Orino. Ok. Mas, por exemplo, às vezes eu me salvo porque eu como ovo. Aí você vai para o candomblé e diz, Arthur, não ovo não, Arthur. É sua quizila, ou seu o que é isso? Ave Maria, candomblé é cheio de coisa. É porque, meu filho, a tua ancestralidade, o teu ovo feito lá em cima, é lúdico, porque a gente africano é muito lúdico. Aí ele chega e diz assim, olha, o ori de Arthur foi feito de ovo. Eu, como química, trago para você e digo assim, Arthur, o teu ori possui muito cálcio. Quando você, Arthur, ovo, na verdade, você está simplesmente fazendo desequilíbrio químico. Lembra de equilíbrio químico em termodinâmica? Então, você está desequilibrando. Então, você vai ter tontura, você vai ter diarreia, mas é por isso. Vai enfraquecer a tua conexão com tua potência. Entende? Ao mesmo tempo,
o que é que pode acontecer? De repente, o guardião do seu ori não pode comer ovo. Então, você também aqui, com essa concentração maior, em vez de você simplesmente vai fazer o quê? Afastá-lo. Então, aquilo que a gente chama de, meu anjo da guarda está fraco. Eu sou filho, acho que eu estou de olhado. Você está vendo? Então, veja essa sabedoria. O momento griot é com histórias. Porque as histórias, elas captocam o nosso coração. Ela lembra a nossa ancestralidade lá atrás. Porque quando você vai ler, por exemplo, o Gênesis é cheio de história lúdico. Se você ler os Upanishads, é história. Então, Deus é lúdico. Então, várias culturas falando de a mesma coisa. Se você história da criação pelo indígena, vai ser a coisa. E cada qual trazendo as suas perspectivas dentro daquele conceito intercultural, onde todos nós, dentro da nossa especificidade, nossa forma de conexão, nos entendemos e nos respeitamos. Porque é isso que o Ori quer. E cada cidade tem o seu Ori, cada família tem o seu Ori. Por exemplo, você é de Santana de Salvador. Ok? Então, cada um também tem um registro lá. Olha, São Paulo pediu para ter um Ori tal. Salvador já pediu para ter esse Ori, entende? Mas é isso, meu filho. Não sei se a gente conseguiu responder essa sua pergunta. Conseguiu, vocês estão me ouvindo? Eu já tenho aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, Arthur, tá ótimo. A resposta da Lívia, também as considerações da Maura e da... Perdão. Da Sandra, perdão. Estava procurando aqui o nome. Principalmente agora da Lívia, toda essa parte e também a questão da perda, né, da identidade, de toda a nossa fé, né, por aí que você falou, né, a árvore da árvore do esquecimento. E é muito bom ver isso. Eu nunca tinha contato com nada do tipo que pudesse falar sobre as questões técnicas, né? Falar como elas podem e nossa espiritualidade, não só pelas elas, mas também como uma forma de empoderamento e de força, né? De conexão, né? Que nem você fala aqui, né? A nossa conexão com o que está acima, né? Com o maior, com o cosmos, né? Com o que é metafísico, assim. E é muito, muito bom saber disso. É muito enriquecedor para mim, todo esse debate. Para mim foi muito bom. Agradeço. Nós agradecemos. Olha o que fez. Muito obrigada. Na verdade, quem agradece. Porque quando a mãe fala, a gente não é muito bem ouvida, né? Mas quando vem de outras pessoas, parece que é melhor compreendida. Mas eu agradeço muito. Parece que você me trouxe aí uma conexão que talvez sempre tenha faltado em mim e acho que eu só agora percebi. Que essa questão dos diversos tipos de violação que nós sofremos no cotidiano, não só a mulher negra, acho que todos de uma forma geral, em especial a mulher negra. O Arthur recentemente descobriu que era negro. Ele brinca, fala comigo, mãe, eu descobri que eu sou mãe, né? Porque, de certa forma, somos privilegiados, né?
Então, ele sempre, em escolas onde a maioria eram brancas, então ele teve a oportunidade de resgate aí da sua ancestralidade, como ele tem feito nos últimos anos. E então eu agradeço, porque é interessante que esse resgate feito, que linda, foi feito militantemente também. Eu acabei fazendo agora através da fala de todos os, mas acima de tudo através do dia, né? Que vocês aí, em especial, que eu acho que a ancestralidade africana ela é especial e ela é muito mais esposa em vocês aí na Bahia, não sei porquê. Acho que foi onde chegou os Acho que é primeiros porque escravos. onde foi tudo, onde tudo começou, né? E eu acredito que a gente tem que se empoderar não só das questões sociais, mas principalmente dessa questão espiritual, é essa que nos fortalece. Eu tive uma triste experiência que eu relato, né? Eu sempre falo para os meus alunos, e eu acho que para todos nós, que comprova todo esse massacre nos dias de hoje. Eu dou aula na Paula Souza e eu dou aula numa escola técnica, né? Que é nas ETECs. E aí eles, no período da manhã, nós temos 2.000 alunos e dá para contar na palma das duas mãos, né? O número de alunos negros, principalmente. E na Paula Souza também eu tive a oportunidade de fazer um trabalho na FEBEM, dando cursos aos rapazes da FEBEM. Constantemente ver a nossa sociedade como ela realmente é. Foi aí que eu comecei a abrir os olhos para essas questões, porque até então eu por quê? Porque fui condicionada a levantar, trabalhar, o que tem que fazer, e a gente se conecta com o que a gente realmente é e o que nós estamos dando. E na FEBEM eu tive a oportunidade de entrar e ver uma sala inteira, ela era inteira, somente com os meus sobrinhos. Mas só tinha sobrinhos ali. Não tinha mais ninguém. Eram todos os meus sobrinhos. Eram todos os meus filhos que estavam ali. Eles aprisionaram todos os meus filhos. Então, eu levava para a escola nos debates, como no dia da Semana da Consciência Negra, né? E falava encarceramento em massa. Eles estão matando somente jovens e é extermínio da juventude chinesa. Um outro professor fala, não, isso não existe. Isso não existe. Mas existe, porque eu vi. Né? Então, assim, esse tipo de situação, ela se perpetua. Toda essa termo, mas é uma aberração, né? Todos vimos aí através das imagens que vocês mostrou, essa imagem ela se perpetua. Então, além da consciência política, tem que vir também uma consciência maior. E essa consciência maior ela só vai vir da nossa ancestralidade, da nossa força amorosa, da nossa força espiritual. Porque nós vamos nos respaldar, vamos nos tornar nossos próprios, como Arthur, que você costuma falar a frase daquele história, né, que a cobiça, né, da vítima é ser o opressor, Ah, né? tá. Paulo Freire falava, né, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor, né? Essa dinâmica é quase um ciclo, né? Uma sistêmica de que quando a educação, né, que eu acho que é a coisa mais libertadora na vida de uma pessoa, né? Quando ela não é libertadora, quando ela não liberta, quando as escolas, as faculdades não são feitas para libertar, a população sempre vai, os indivíduos da nossa sociedade sempre vão procurar alguém que possam repreender, que possam violentar, que possam discriminar, porque provavelmente elas já sofreram com isso, né? E nisso a gente vê toda uma sistêmica sendo feita socialmente, né? Então, eu agradeço bastante
pela noite. Eu agradeço muito pelas palavras de todos vocês. Quero muito uma hora ir para a Bahia e conhecer todos vocês pessoalmente. Eu também. Quando vocês vierem para cá também, fiquem à vontade na nossa casa para ver vocês. Muita gente. Eu também queria agradecer a Paula que falou. Articulação, né? Sim. E se não fosse ela articular isso, não teria. E também queria falar que gostei muito da fala da Cida, falando sobre toda a experiência dela de trabalho nos manicômios, e como também, de certo modo, manicômios sempre foram uma prisão, né, para a população, grande parte da população brasileira, né, que você falou que tinha situações em que a pessoa não devia estar lá, mas ela estava, né, como é muito como prendem, às vezes prendem os criminosos, né? Prendem alguém que rouba uma galinha para dar comida para os filhos, mas não prendem quem às vezes tem um escândalo de corrupção e tudo, sabe? E às vezes está com um cargo federal, enfim. Ou numa presidência. Enfim. Noite linda. Gratidão a todos. Muito obrigada. Gratidão. Que bênção. Belo encontro hoje, né? Quantas Gratidão. profundas reflexões foram feitas aqui, né? Um caminho aí das desigualdades refletidas na espiritualidade, na força da espiritualidade que nos mantém aqui. E deixo aí com vocês a fala para a gente poder encerrar esse nosso encontro, porque algumas pessoas já estão aqui, apesar de ninguém querer sair, né? Porque tá tão bom. Mas já são 23 horas. E aí tem até pessoas de fora do país que já estão na madrugada, né? Para poder estar aqui junto com a gente. Então, eu queria reforçar com vocês que dia 9 vai ter o próximo encontro do grupo. Né? Eu tenho uma super notícia para o grupo. Dentro da nossa programação, próximo encontro, dia 9, vamos falar de história da África. E vamos ter um convidado maxi especial. Nós vamos ter o professor Carlos Machado, que é uma pessoa que tem um trabalho incrível. E nós vamos conhecer algo que todas as pessoas precisavam conhecer. Nós vamos nos aproximar da nossa origem pelo que há de mais belo, pelo que há de mais substancial da realeza, dos nossos históricos, de linhas, de reis, de todo o potencial do povo negro na música, na construção, todas as esferas, o povo negro construiu de forma singular. Eu não tenho palavras para dizer, só que a história não conta, a história não traz. E o professor Carlos Machado vai nos apresentar a África como ela é, os povos africanos como eles são, como o que como os povos africanos de uma composição que a gente não conhece e que faz parte do nosso ser, faz parte de quem nós somos. É uma riqueza, eu estou assim encantada, ansiosa, fiquei super feliz que ele tem essa disponibilidade. Ele vai falar das produções dele, ele tem livros belíssimos, mas eu vou deixar essa vontade, esse gostinho de quero mais para o dia 9. Estejam com a gente. E a agenda de temas está incrível, né? Tem aí temas para o ano todo, com uma lista de temas que vão despertar, né, em todos nós ainda mais
o desejo de conhecer, de trilhar esse caminho, de recompor, de reconhecer esse povo lindo, né? Que nos compõe a todos. Sandrinha, gente, eu queria trazer só um pensamento que é de Stanley. Ele fala bem assim: corporificar sua experiência é transcender sua história somática emocional. Eu estava falando isso hoje no Teatro do Oprimido, em relação ao Boal. Também temos teatro negro. Quando a gente faz os nossos exercícios sistêmicos, né? Da bioenergética, né, Zida, também? Os endo e os exos, a gente reconhecendo as nossas opressões. Mas Sandra, hoje, ela mexeu também, a gente, pelas imagens e pela fala, a gente corporificou as dores também nossos ancestrais, mas, ao mesmo tempo, com essas discussões, a gente também traz, porque é do nosso povo, trazer as discussões, as saídas. Então, também que a gente leia sobre Abdias do Nascimento, quilombismo, leia Maya Angelou, leia Carolina de Jesus, leia a professora Sandra, Maura, todas nós aqui, aquilo que a gente produz, que nos valorizemos, mas que compartilhemos tudo isso para discutir uma nova forma de lidar, de dar uma nova vida para o nosso Brasil. Aqui estava recebendo mais um jovem com 15 anos, queimado aí em São Paulo. Também recebendo aqui né, na Zona Sul de São Paulo. Guilherme era um jovem de 15 anos que foi executado pela polícia. Enfim, foi, né? Ao mesmo tempo, também, temos outra questão que foi votada ontem, que foi a privatização do nosso saneamento básico. Se ainda o nosso povo não tem, se ainda se morre de doenças, o saneamento básico, ele é a base para a saúde e a gente não tem, imagine é privatizado. Existe um cântico de Oxum que fala bem assim: quando a gente chegou, quando eles chegaram aqui, os médicos ocidentais, Oxum já nos curava. Ela trazia a sua água, ela rezava a água. E a gente sabe que o elemento principal para a gente lidar com o Covid, com esse professor visitante, esse livre docente, né? É a água. Só que saneamento não é só água. Saneamento é limpeza pública, é isso, é esse reuso, é esgoto. Saneamento é saúde em todos os níveis. Vamos lembrar que a gente é feito praticamente de água. Essa orixá Oxum vive muito em nós, rege nossas emoções. Quero te agradecer por esse momento fantástico. Agradecer porque a gente está aqui no Xirê, nessa roda, nos discutimos, nos refletindo, nos modificamos, porque a gente não sai desse movimento igual como entramos. A Lívia de 20 horas, diferente da Lívia de 23 horas e 11 minutos. É isso. Obrigada a todas. Obrigada, professora. Obrigada, Sandrinha. Obrigada, Arthur, Silvia, todos aqui, Débora, Paula. Ainda não terminamos, não, viu? Estou só agradecendo. Nossos ancestrais, a mãinha, painho, aos nossos oris. Laura? Essa é Rebeca, Evangelho dos Santos. Belíssima.
minha primogênita, viu a sua? Você queria saber quem é? Mãe, quem é ele que está falando aí? Gratidão, gente, não é? Gratidão. Sandra, que nos mandou desde o início da semana, né? Que por nós, que nos alcançou a alma hoje e que nos fez construir ideias, pensamentos, posições, atitudes, que nos mobilizou, que buliu nos nossos campos mais internos, que nos fez enxergar coisas necessárias para a gente seguir. Gratidão, Sandra, por esse movimento que você fez acontecer comigo e sei que com os outros e outros também. Arthur, um agradecimento especial. E tudo podia ser e ficar pesado. Só pelo fato de dormir e lembrar das imagens, por vezes torturantes, que nós vimos. E é necessário ver ainda, é necessário ver. Mas como foi bom a sua presença, como tudo ficou leve e esperançoso. Como você nos trouxe força. Como você, de maneira tão simples, me dizer, a gente está seguindo, a gente está indo, a gente está sendo. E eu disse isso a Sandra e a Lívia, preparando esse encontro. Vai ser leve, porque a gente merece que tudo ande a nosso favor. Nós merecemos. Já passou tempo demais. Então, gratidão, querido, pela sua presença. A sua presença não foi qualquer. E obrigado pela resistência de todas as outras, não é? Cida, Menina, Débora, Jaqueline, Érica, que está aí. Mas tem tudo para fazer a cara de Érica, de Jaqueline, de Ró, por esse espaço construído. Gratidão, viu? Gratidão. Minhas e maninhas que fizeram aqui com a gente. Gratidão. Gratidão. Bem. Eu vou no final, fazendo o que eu fiz no início, que é agradecer a todos que vieram antes e dizer que eu reconheço as moedas, eu recebo as moedas, reconheço e todas as moedas recebidas. Agradecer a dona Maria e seu Orlando, os culpados, e a minha filha me ajudou nesse processo, porque eu tenho que me afastar um pouco, eu preciso da colaboração. Agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui, mesmo as pessoas que não estão na imagem, na câmera, mas que quiseram estar, porque o Evaí, a Cristina, que já saíram, a Janaína e outras pessoas que, por motivos outros, elas não podem persistir como nós. Agradecer a Jaqueline, Jimima, Miguel, a Cida, que bom que são. Pode estar. A Érica, Vivian, você fez a gente ter um plus. Obrigada a Silvia e Arthur Teixeira, obrigada, Mar, e muito obrigada, Rebeca. Só um minutinho, Rô, não esqueci de você, não. Porque nós sabemos, como o Lívia falou, nós temos um olhar diferenciado para
a ancestralidade para os idosos e também para as crianças, não é, Lívia? Nós reconhecemos toda o calor, a alegria, a energia que você cansa, mas enfim, faz a carga de experiência que nós caminhamos um pouquinho mais. E isso dá para você, para a Rebeca, para fazer aqui condição de ser diferente. E que bom que vocês estão podendo participar, que vocês quiseram participar, quiseram beber dessa. Porque nós falávamos da importância da atitude, a importância do comportamento. E é como a Silvia falou, minha mãe em casa, nós falamos, mas preciso que ter outras exposições, é preciso o diferente, porque o diferente soma. Então, obrigada por estar aqui, obrigada por esse espaço que tem... A gente olha, né, e fala assim, podia ter mais gente. Todo mundo que precisa estar aqui. A sustentida falei antes, né? Falei. Então, assim, a sustentação que era necessária para que esse movimento pudesse ocorrer está dada ao espaço e às pessoas que estão aqui. Então, eu só tenho a agradecer e dizer que, curiosamente, eu me sinto leve. Eu me sinto leve. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Que seja uma noite reparadora. E esperamos vocês, dia 9, para esse encontro com o professor Carlos Machado e nos outros encontros mais que vem, né? Porque vamos falar de colonialidade, e aí tem uma agenda aqui, ó. Tudo de bom. Bem? Boa noite, então, e muito obrigada pela persistência e pela sustentação. Em Chorobô, em Chorobô, é uma festa, Chorobô, em Chorobô. Rebeca também está na amarelo. Em Chorobô, é uma Chorobô. Carolina! Show! Professora Rosângela, obrigada, Débora, obrigada a todos. Oi, a Tete, oi, a Tete, oi, a Tete, oi, a Oba, caô, cabecinha,
Abecile. Obacau. Obacau. Abecile. A força que nos compõe.